10 minutos com ele, Marcelo Amigo. Brasil! horas e 12 minutos em Manaus, 20 horas e 12 minutos em Brasília. Muito boa noite para quem tá me ouvindo ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem tá vendo ao vivo no TikTok, o Ivaldo Veloso, a Maju, a Dina Lucas, a Valéria já entrou aqui também. Para quem tá acompanhando depois o programa no YouTube ou no Spotify ou em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 30 de julho, é o 211º dia do ano e, contando hoje, faltam 154 dias para acabar o ano. No dia 30 de julho, meu Deus, mexeram essa tela aqui, Cacilda, pronto já, tá aqui. No dia 30 de julho de 1971, a missão Apollo 15 pousou na Lua com o primeiro rover lunar. O que é um rover, gente? É uma espécie de Jeep, é um veículo que sai esquadrinhando, sai estudando o planeta. Então, um fato relevante que aconteceu. Hoje é aniversário de nascimento também de Mário Quintana, poeta, procurem a obra do Mário Quintana, lindíssima. Aniversário também do Arnold Schwarzenegger, ator, ex-governador de um estado lá nos Estados Unidos. Aniversário do Terry Crews, gente boníssima. Terry Crews, para quem... Você pode não ligar o nome à pessoa, mas você lembra do Latrell Spencer, das Branquelas, ou você lembra do Julius Rock, o pai do Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris. Esse é o Terry Crews. E o Terry Crews adora o Brasil, hein, galera? Vira e mexe, ele tá por aqui, ele tá falando do Brasil, faz até comercial da Shopee aqui, né, Moita? Então, gente boa, Terry Crews. E hoje também é aniversário do Jean Reno. Quem é Jean Reno? É um ator francês. Para quem não tá ligando o nome à pessoa também, procurem aí o filme O Código da Vinci. Ele faz o policial que persegue o Tom Hanks, o Robert Langdon, durante o filme. E por que o Jean Reno é uma pessoa relevante para a história do Amazonas, Deusalina Ribeiro? Porque foi ele quem descobriu a banda Carrapicho. Sim, ele esteve em Manaus num período, numa época, e aí ele viu um show do Carrapicho, ele ficou encantado e aí ele levou aquilo para a Europa e o Carrapicho se tornou o fenômeno mundial que a gente conhece, né? Hoje também é comemorado o Dia Mundial do Tráfico, Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, data importante, acontece muito ainda no mundo, infelizmente. E hoje é Dia Nacional do Cirurgião Geral. Parabéns a todos os cirurgiões gerais do Brasil. Eles que nos operam, que cuidam de nós, que fazem intervenções aí. É uma profissão que merece muito respeito, porque os caras têm que ser preparados, irmão. Não é qualquer um que tem condições de chegar lá e abrir um ser humano e fazer o negócio acontecer. Os caras fazem, então parabéns a todos os cirurgiões gerais do Brasil. Vamos puxar uma vinheta agora do Giro de Notícias, saber o que os portais progressistas do Brasil estão falando, qual é a pauta, qual é o assunto. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do portal perfilpoliticoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Gleisi Hoffmann diz que sanção dos Estados Unidos a Moraes tem repúdio total do governo brasileiro. Ministra Gleisi Hoffmann critica as sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, afirmando que o governo brasileiro rejeita qualquer interferência. Medidas são vistas como políticas e injustas, com Lula buscando diálogo para proteger a soberania nacional. Cara, a Gleisi estava se referindo aqui àquela dita lei Magnitsky, que foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. Com essa aplicação de lei, eles cancelaram e congelaram todo o patrimônio que o ministro Alexandre de Moraes tem nos Estados Unidos, nenhum, porque ele não tem nada lá. Eles
cancelaram o visto de ingresso no país do ministro Alexandre de Moraes, que já estava vencido há 2 anos e ele nunca foi renovar, porque não tem nada para fazer nos Estados Unidos. E eles começam a querer impor uma série de outras sanções, punições, que vão se arraigar com o tempo ainda. Agora, a ministra está corretíssima. Quem tem que fazer esse enfrentamento político é o governo federal brasileiro, é a chancelaria. Então, tem que fazer a defesa mesmo, porque o que o Trump colocou na mesa dizendo que ele queria, o Brasil não podia, o governo federal não podia entregar, porque não é sua competência, que era o fim do processo contra o marginal do Bolsonaro. E mesmo que pudesse, não deveria entregar, porque entregar isso seria afrontar, abrir mão da soberania nacional, virar uma filial dos Estados Unidos. E isso não vai acontecer, não aconteceu e nunca vai acontecer. Manchete da Carta Capital aqui agora. Trump assina decreto que impõe tarifaço de 50% contra o Brasil. Ordem executiva de Trump eleva taxas sobre produtos brasileiros, citando ações do STF e Alexandre de Moraes como ameaças aos Estados Unidos. Medida efetiva em 6 de agosto. A medida efetiva em 6 de agosto, que ela vai acontecer em 6 de agosto, isenta setores como petróleo e aviação, mas Brasil denuncia a OMC, Organização Mundial do Comércio, por considerá-la arbitrária. Também uma medida legítima do governo brasileiro. A OMC é a Organização Mundial do Comércio. É um fórum mundial entre todos os países do mundo, onde se discute o comércio mundial, onde as práticas comerciais são debatidas, discutidas, com a aquiescência de todos os países, Moacir, como um planeta, como uma sociedade civilizada, Marilena, que queremos ser. Esse é o caminho. Manchete do Brasil de Fato aqui, citando Bolsonaro, Figueiredo, Moraes e ameaça à segurança nacional, Trump assina a ordem de tarifaço ao Brasil. Eu não vou aprofundar muito o comentário nas notícias, porque esse é o tema do programa, é a pauta, então eu vou deixar para falar mais para frente. Trump impõe 50% de taxa sobre importações brasileiras, alegando perseguição a Bolsonaro e censura. Isenta itens como café e aço. Na verdade não foi isentado o café, tá? Mas provavelmente vai ser ainda. Brasil reage com diplomacia e ação na OMC, enquanto aliados de Bolsonaro intensificam crise. Manchete do Brasil 247. Lula desafia Trump e afirma que Brasil não aceitará chantagens. Lula responde a Trump rejeitando tarifas de 50% como pressão política. Afirma que Estados Unidos tem superávit comercial com o Brasil e promete retaliação via reciprocidade. O governo busca diálogo, mas critica interferência na soberania. Gente, eu não vou queimar a largada aqui também, porque o que o Lula fez desde o primeiro momento foi correto. Mas eu não vou esgotar isso hoje, porque eu vou fazer um programa só para falar disso, da postura do governo brasileiro, que foi perfeita. E a gente colheu os resultados hoje disso. Manchete do ICL Notícias aqui. Tarifaço de Trump. Veja a lista de produtos brasileiros com isenção. Decreto de Trump taxa produtos brasileiros em 50%, mas exclui petróleo, suco de laranja, aviões e medicamentos. Medida, justificada por questões políticas, entra em vigor em 6 de agosto, enquanto o Brasil busca reverter via OMC. Não vai haver reversão via OMC, acho muito difícil, até porque o Trump já deixou claro que ele não respeita quaisquer fóruns internacionais, é a cabeça dele, é a vontade dele e acabou-se. Então, mas o Brasil tem que fazer, tá fazendo a coisa certa mesmo. Antes de eu entrar na pauta, deixa eu mandar mais um oi pra galera que tá acompanhando aqui. Meu Deus, já tem um monte de gente, sejam todos bem-vindos. Elizabeth, Regila, Aldenir, Luiz Cláudio, Hélio Queiroz, Francisco José, Manuel Batista, Verônica Soares, Relíquias do Baú. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Olha o Zé Ruela do Kid Bengala aqui. Trump, o Brasil te ama. Vamos fazer um vampetaço no Trump lá de novo, né? Cadê o outro aqui? Lula canalha. Começaram a mugir aqui, né? Muge, gado. Pode mugir aí, fica à vontade. Não se incomode. Olha o Luiz Cláudio da Silva. Lula, melhor presidente do Brasil. Tá certíssimo. Vamos entrando na pauta aqui agora, finalmente, gente. Trump arregou. Sim, o Trump arregou. O Brasil segue de cabeça erguida. E aí a gente pode se perguntar, Marcelo, mas saiu o tarifaço, então por que o Trump arregou? Vamos avaliar. Vamos analisar, Davi Nolasco, quais foram as situações efetivamente. O Trump prometeu, ele já tinha anunciado em maio uma tarifa extra de 10%
aos produtos brasileiros. Ele tinha anunciado para um monte de países do mundo e tinha colocado 10% para o Brasil, que era uma das menores tarifas impostas. Então, tudo bem. Ok, e aí, semana retrasada, ele avisou, vamos impor tarifas de 50%, que seria mais 40% sobre aquelas 10 que já existiam. Ele falou textualmente, Dante Pacheco, que as tarifas seriam para todos os produtos brasileiros. Todos, sem exceção. E aí tava todo mundo esperando. Aquele terror de grande parte da mídia entreguista, da mídia vendida brasileira, dizendo, o Lula não está negociando, porque não tem como competir com os Estados Unidos. Lula manteve a cabeça erguida, falou, no Brasil quem manda são os brasileiros, querem negociar, vamos negociar. Agora, nunca na vida que o laranja, o Trump, iria fazer com o Lula o que ele fez com o Zelensky, no Salão Oval. O que ele fez com o presidente da Namíbia. Não, acho que foi do Senegal, né? Do Senegal, no Salão Oval. Mentindo, humilhando, subjugando. Com o Lula, não. Então, o Lula ficou na dele. Ele, ao contrário do que estão dizendo, ele simplesmente não se negou a negociar. Houve muita articulação de bastidores e eu vou falar disso no programa de amanhã. Quem estiver ouvindo agora, Régila, Luiz Cláudio, geógrafo, Cibele Vicente, já volta amanhã, 20 horas Brasília, 19 horas Manaus, que eu vou falar de como foi o processo de negociação que o governo Lula, com maestria, genialidade e soberania, conduziu. Pois bem, o Trump anunciou que ia taxar todo o comércio brasileiro. Começou-se uma operação, saiu hoje o decreto finalmente. Ele anunciou que ia taxar todo o comércio brasileiro com os Estados Unidos, em 50%. Saiu a lista, vamos taxar tudo, menos 694 itens. Não foi 1, não foi 2, não foi 20, não foi 30, foram quase 700 itens que foram removidos. Beleza, mas então esses outros que ficaram não vão fazer diferença? Vão. Sim, vão interferir na economia brasileira, será necessário que se continue fazendo os ajustes econômicos que o governo ia ter que fazer, efetivamente. Agora, ficou claro uma coisa, o Trump blefou, o Trump queria subjugar o Brasil e não conseguiu. Eu fiz aqui uma lista de alguns, não tem como eu falar que eu ia passar uma hora aqui só falando todos os produtos, mas eu listei os principais aqui, que são os produtos chaves para o Brasil, que não vão ter essa taxação dos Estados Unidos. Vamos lá, suco e polpa de laranja, aviões e peças de aeronaves civis, petróleo, carvão, gás natural, produtos energéticos, óleos minerais bituminosos, coque de petróleo, betume de petróleo, ferro e aço, castanha da Amazônia. Gente, aquela castanha, comenta aqui no chat de onde vocês estão vendo, que é para eu saber. Quem não é do norte, gente, procura a castanha da Amazônia, coisa deliciosa aquilo. Para quem malha também, diz que é bom comer aquilo durante o dia, né? Também tá liberada lá. Ouro, exceto o ouro, tipo assim, o ouro não monetário, aquele que não serve de lastro para operações, e prata, minérios e concentrados de estanhos, alúmina metalúrgica, celulose de madeira, que precisa para fazer papel, alguns tipos de fertilizante, alguns tipos de silício, madeira, cobre, carros de passeio e materiais informativos, como publicações, filmes, pôsteres, discos, obra de arte, tudo. Ou seja, é muita coisa, não tem como, eu não conseguiria ficar aqui, eu ia passar horas aqui falando de tudo que virou exceção. E, na prática, houve uma desidratação substancial. Os produtos que ficaram de fora são os produtos chaves para a economia do Brasil. E a lista dos produtos que começaram, que realmente vão ter a taxação, primeiro, tem um outro ponto aí de arrego também, geógrafo. O tarifaço, geógrafo, não é do Pará não, a castanha é da Amazônia, geógrafo. Mas eu gosto também, tá... Cadê? Geógrafo, na verdade o texto fala de todas as castanhas do Brasil, não só essa do Pará. Valéria e geógrafo, me deem aula aqui agora. Eu acho que só existe a castanha do Brasil, né? Que se chamam de castanha do Pará também. Que é deliciosa. Eu quero pegar essa aula. Cheguem a um consenso aí e me avisem aqui no chat, tá? Então,
havia esse tarifaço, o tarifake, ia entrar em vigor para todos os produtos brasileiros no dia 1º. Aí o Trump já falou, não, peraí, não vai ser para todo mundo, vamos tirar 700 produtos aqui. E adiou para o dia 6. E o que se comenta, os especialistas em economia, a turma que faz observação de política externa, é que esse adiamento também é para permitir a possibilidade de novos produtos serem inseridos nessa lista. Ou seja, o bicho que era monstruoso vai ficar menos feio ainda. E aí qual é a analogia que eu faço, Antônio Vieira e Hilário Gomes? Imagina o seguinte, vamos voltar para a 5ª série lá. Quem era menino galeroso de escola como eu, imagina, tu fez alguma coisa e tu sabe que tu vai ter que ir pra porrada com alguém. Beleza. Tu pesa 60 quilos, tu tem 1,60 m. E aí tá todo mundo dizendo, rapaz, o fulano vai pra cima de ti. O fulano tem 1,90 m, ele pesa 110 quilos e ele é campeão brasileiro de boxe. Tu já fica ali, porra, eu aqui com 1,60 m, 60 quilos, eu vou apanhar muito desse cara. Mas tu não arrega também, beleza, é na saída, vou estar lá na saída. Quando tá na hora da saída, tu tá lá, com teu 1,60 m, teus 60 quilos, esperando o valentão vir te bater. Quando o cara chega, tu vê, o cara não tem 1,90 m, ele tem 1,70 m, ele é quase da minha altura. Peraí, o cara não pesa 110 quilos, eu peso 60 quilos, aquele cara ali pesa 80. Tá bom, ele é maior, ele é mais pesado que eu, mas tá longe de ser essas coisas. Não, o cara era campeão brasileiro que eu tava esperando, esse aqui nunca nem lutou profissionalmente nem nada. Ou seja, o bicho tá longe de ser feio como você imaginava. Ou seja, é alguém que dá pra tu enfrentar, e nisso o presidente Lula foi fantástico. Cabeça erguida. Trump quer humilhar o Brasil? Não vai. Se quiser sentar para conversar de chefe de Estado para chefe de Estado, com respeito, com protocolo, a gente senta. Se quiser fazer aquela pantomima lá no Salão Oval, vai ficar falando sozinho porque eu não vou. E não foi, e ficou comprovado que o bicho estava longe de ser feio, como a imprensa entreguista, como os bolsomínios abomináveis pintavam. Eu tive fazendo uma comparação aqui com o acordo que a União Europeia fez com o Trump. A União Europeia, sim, baixou a cabeça. A Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia agora, fez um acordo que está sendo criticado até pelos trumpistas da Europa. A Giorgia Meloni, que é uma das principais representantes do fascismo, a primeira-ministra da Itália, criticou duramente o acordo. Membros do Chega em Portugal, o partido fascista lá de Portugal, criticaram também duramente o acordo da Europa. E aí eu fui ver o que mudou na Europa. A Europa ela fez um acordo lá de obrigação de investimento de coisa de 600 bilhões de reais dentro dos Estados Unidos, ou seja, transferência de recursos para dentro dos Estados Unidos, e ela aceitou a imposição de uma taxação de 15% de todos os seus produtos. Ponto. O Brasil não. O Brasil falou, não, vamos baixar a cabeça, vocês não querem conversar, o presidente de vocês não quer conversar com o presidente do Brasil, então não vai ter conversa. E aí ficou essa taxação de 50% para uma parte dos produtos e para as outras, esses 694 itens que estão isentos e que vão crescer ainda, Durval Thomas. Vai ter mais inclusão nisso, Esder de Souza. Eles vão estar sendo taxados apenas em 10%, que já estavam taxados desde maio. Ou seja, o presidente Lula conseguiu uma vitória gigantesca, retumbante, como diz no interior do Ceará, uma vitória cabriocárica, e deu tudo certo. Ao fim e ao cabo, Trump arregou. E o que acontece no Brasil agora nesse momento? Bom, em Brasília são 20 horas e 31 minutos, aqui em Manaus são 19 horas e 31 minutos. Nesse exato momento, o Trump diminuiu os itens que ele disse que iria taxar, mesmo sem ter nada dos seus pedidos atendidos. Nesse momento, o Trump adiou a entrada em vigor dos produtos que ele vai taxar, mas ele teve que voltar atrás, mesmo sem ter seus pedidos atendidos. Dilma Rousseff continua presidenta do BRICS, o Banco do BRICS, uma das instituições econômicas mais relevantes
do mundo e que está tendo um papel fundamental nesse redesenho da geopolítica mundial. Lula continua presidente do Brasil. Carla Zambelli está presa, está num presídio na Itália. Bolsonaro está há pelo menos 1h30, se não tiver vai ter que ir para o fechado, guardado em casa de tornozeleira. E amanhã começa, ou foi hoje que começou, sei lá, já começa a correr o prazo de 15 dias úteis para o Bolsonaro, para o Braga Neto, para o Anderson Torres, para aquela corja toda apresentar suas alegações finais. Gente, daqui a 15 dias úteis, o processo do Bolsonaro está pronto para ser sentenciado. Bolsonaro, meu desquerido, essa sua tornozeleira, esse Wi-Fi aí na sua pata esquerda, ela vai sair da sua pata, porque você vai para um presídio. Se ele tinha alguma esperança de ter o benefício que o outro bandido do Collor teve de cumprir pena em casa porque estava doente, esquece. Bolsonaro vai para um presídio, Bolsonaro vai para Papuda. Daqui a 15 dias o processo está pronto para ser sentenciado. Óbvio, não vai sair no dia seguinte, porque o relator vai ter que ler todas as alegações finais, tanto do delator, que foi o Mauro Cid, quanto dos outros réus, e aí vai ter que tirar suas conclusões e tal, e apresentar seu voto. Esse voto vai a julgamento, e os 5 ministros da primeira turma vão dar a sua posição, se acompanham o voto, se divergem, se acompanham parte, enfim, vai andar. Mas o fato é, hoje é dia 30 de julho, esse ano ainda o processo do Bolsonaro acaba. Esse ano ainda esse marginal vai para a cadeia. E eu tenho dito sempre, Getúlio, que não, a preocupação que eu tenho, Divino Ferreira, não é mais nem simplesmente com a tornozeleira do Bolsonaro. Eu quero muito crer, eu já avisei, mandei mensagem para uma turma aí de PT, de PCdoB que eu conheço lá em Brasília. Gente, montem acampamentos para fazer plantões. Tem 5 embaixadas onde o Bolsonaro poderia entrar para tentar fugir. Olha o Alves aqui, viva Xandão, foi macho mesmo, aguentou para pouco, tá defendendo a democracia. Tem 5 embaixadas para onde o Bolsonaro poderia fugir. Nessas 5 embaixadas, gente, para pensar, se tu tá dentro de um carro, em quantos segundos tu anda 200 metros? Pois é rápido, é facinho. Então, eu não duvido que o Bolsonaro, num dia desse que ele possa sair de casa, no horário em que ele pode estar na rua, que ele meta o pé e rasgue o carro para uma embaixada. Entrou numa embaixada, meu amigo, vai ser difícil tirar ele de lá. Só sai de lá se a embaixada autorizar que a polícia entre. E se não autorizar, vai ficar lá anos, como ficou oh meu Deus, me fugiu do Wikileaks lá, o Julian Assange na embaixada do Equador. Mas enfim, se ele entrar numa embaixada vai ser um problema grave. Então tem que ficar vigiando, não basta só botar a tornozeleira, tem que ter gente perto, no entorno das embaixadas, para se ele chegar perto, chegar a 200 metros, na hora da voz de prisão em flagrante. E sim, galera, deixa eu falar aqui com vocês que estão ouvindo, Micton, Francisco Xavier, se você encontrar o Bolsonaro na rua fora do horário, pode prender, porque qualquer do povo pode e a autoridade policial deve. Olha, o Márcio Leal tá mugindo aqui. Ele disse a peruana pode, né? Vamos lá, estúpido, deixa eu te explicar aqui. Eu não vou entrar no mérito se a peruana era inocente, se não era, porque ela tem, tipo assim, quem quiser que vá atrás. Mas é bom para explicar como é que funciona a questão do salvo-conduto. Quando um criminoso, alguém condenado, se esconde numa embaixada, primeiro, o governo do país onde aquela pessoa está escondida só pode entrar na embaixada se a autoridade da embaixada autorizar. Se ela não autorizar, a embaixada é inviolável, ela vai ficar lá. Agora, a pessoa só sai da embaixada para um aeroporto se ela receber um documento chamado salvo-conduto. E quem é que emite o salvo-conduto? É o governo daquele país. Vamos supor aqui que o Bolsonaro corra e se esconda numa... Eu não falei entupido, analfabeto, falei estúpido, Márcio Leal. Você é estúpido, mas continua mugindo aí. Então assim, vamos supor, quando o Bolsonaro tentar fugir, que ele entrar numa embaixada,
Ou ele vai ficar lá o resto da vida, ou ele só sai de lá se o governo brasileiro der um salvo-conduto. Agora, meu amigo, com ministros do STF sofrendo retaliações, com a Procuradoria-Geral da República sofrendo retaliações, com a economia brasileira sofrendo grandes prejuízos por conta da sabotagem dessa quadrilha chamada família Bolsonaro. Vocês acham que o governo brasileiro vai dar salvo-conduto para esse marginal? Mas é nunca. Nem prisão domiciliar. O que esse sujeito vai ter é uma cela na Papuda para ele passar o resto dos dias dele lá, cumprir os 40 anos de cadeia que ele vai pegar, mas a condenação que ele vai pegar também pela obstrução de justiça agora, porque de novo, essa tornozeleira DL Churros que ele está usando não é pelo risco de fuga dele. Risco de fuga ele já demonstrou muitas outras vezes. A tornozeleira que o Bolsonaro usa hoje é por conta do fato de ele estar cometendo o crime de obstrução de justiça. Ele e o Bananinha. Então é por isso que ele está de tornozeleira. Então isso é um outro crime. Ele também vai ser denunciado por esse crime. Ele vai sair da cela dele na cadeia para ir para o julgamento, para tentar se defender, e ele vai ser condenado também por esse crime. Então, nesses 40 anos de cadeia que ele vai pegar, João Salles, você pode somar aí tranquilamente mais uns 2 ou 3 que também vão vir dessa obstrução de justiça. O Alves fez um comentário aqui no chat muito pertinente, que ele diz o seguinte: pena de morte para quem trai pátria. Alves, isso aí existe, tá? Tá no Código Penal Militar Brasileiro. Em tempos de guerra, quem comete crime de traição é condenado à morte por fuzil. Mas nós não estamos em tempo de guerra. Apesar de a gente estar sofrendo um ataque, uma agressão externa, a gente ainda vive tempos de paz. Mas sim, a família Bolsonaro é traidora da pátria. E sim, se a gente estivesse num tempo de guerra, eles iriam ser fuzilados. Deixa eu ver o comentário do Reinaldo Lopes aqui. Acabou pra vocês, esquerda. Quando vai acordar? Acabou pra quem, delinquente? Teu mito tá preso. O Bolsonaro está cumprindo um regime semiaberto. Ele pode passar o dia na rua mugindo e quando ele sai e de noite volta pra cadeia, final de semana fica guardado. Carla Zambelli tá presa. Roberto Jefferson tá preso, Bananinha tá fugido, Paulo Figueiredo tá fugido, Daniel Silveira tá fugido. Essa turma toda tá caindo aos poucos, tá indo pra cadeia. O João Salles de Vasconcelos comentando: Lula não tem plano de emprego. O gado, no governo do Lula, agora nesse, foi que o Brasil atingiu o pleno emprego. A gente atingiu um índice de 5% de desemprego, ou seja, significa que todo mundo no Brasil que busca uma ocupação, encontra. Antônio Muniz aqui: Bananinha, mas está desgraçando com todos os cretinos. Esse Bananinha, ele quer, e ele falou claramente, Antônio, que ele quer, mesmo que eles não consigam punir o Alexandre de Moraes, mesmo que eles não consigam livrar a cara do Bolsonaro, que não vão conseguir, se o Brasil virar uma terra arrasada, ele se sente vingado. O João Salles de Vasconcelos: só vejo emprego nos estados de direita. Que estado de direita, meu Deus? O que tem estado de direita? Você está falando de Santa Catarina? Você está falando do Paraná? Eles são alguns estados, o Brasil inteiro está falando disso. Olha o Zé Ruelo do Reinaldo Lopes aqui: Europa vai seguir Estados Unidos. Meu amigo, acorde. Reinaldo, eles estão te enganando, cara. Quando eles te falam que a Europa vai agir, aquilo foi um deputado de extrema-direita que tá lá latindo. Ele tem o mesmo peso aqui de um Otônio Mesquita, por exemplo, de um Sóstenes. É um que tem assento no parlamento e fala o que ele quiser. Daí a virar uma sanção, uma política de Estado, é outra coisa completamente diferente. Então, lamento te dizer, talvez até isso parta teu coração, mas o Bananinha, o teu mito, a Micheque estão te enganando. Cadê Darley Streaming aqui? Só por causa da tornozeleira, vocês são loucos? Sim, ele tá de tornozeleira. Se ele sair na rua fora do horário, é prisão preventiva. Se final de semana ele botar aquela cara escrota dele na rua, é prisão preventiva.
E eu sou doido que ele faça. Eu sou doidinho. Meu sonho, quando... Eu achei muito engraçado, no primeiro dia dele com tornozeleira, ele dando entrevista lá, acho que era pro Metrópolis, sei lá que diabo que era. E aí ele ficou olhando no relógio para saber se já eram 5 horas, porque ele tinha que calcular o tempo do deslocamento para casa dele. Vagabundo é assim mesmo, tem um horário lá, mas fique tranquila. Nete Batista, de tornozeleira no pezinho para não fugir no país. Exatamente. Mas eu tô dizendo, Nete, ele vai tirar a tornozeleira esse ano ainda. Sim, ele vai tirar a tornozeleira, porque lá dentro da papuda ele não precisa de tornozeleira. Simplesmente é isso aí. Quem mais? DL Churros tá latindo aqui. Espero que continue fazendo live para poder voltar aqui. Faço todo dia, DL Churros. Todo dia, 20 horas de Brasília, 19 horas, horário de Manaus. Estamos aqui. Pode vir mugir aqui, tá? Comentário do João Salles Vasconcelos. Eu apoiava esse maldito, não apoio mais. Que bom que você enxergou, João Salles. Parabéns. Eu fico vendo... A gente tem no campo progressista umas pessoas que eles ficam assim, porque fulano, tu era bolsonarista, agora... Meu irmão... Se a pessoa abriu os olhos e abandonou, beleza, vem com a gente lutar pela democracia, vamos construir um país juntos. Quem fica nessa onda de divisão são eles, é essa galerinha que a gente tem que banir. Quem acordou, seja bem-vinda, todo mundo bem-vindo sim. 19 horas e 43 minutos em Manaus, 20 horas e 43 minutos em Brasília. Vamos saber agora o que os portais do mundo estão falando, quais são as notícias, as manchetes pelo mundo afora. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio APT. E eu conto agora. Manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que publica notícias para o mundo. O presidente chinês promete apoio ao Brasil contra ameaças comerciais dos Estados Unidos. Xi Jinping expressa solidariedade ao Brasil diante das tarifas impostas por Trump. China promete cooperação econômica e apoio em fóruns internacionais para conter medidas protecionistas dos Estados Unidos, reforçando laços bilaterais. Gente, deixa eu explicar para vocês aqui efetivamente cadê o gado que estava aqui? Deixa eu ver. O Areto era PT, não sou mais. Problema teu. Ladrão de estimação. Cadê aquele gado que tava aqui? O DL Churros é gado. Escuta essa, hein, DL Churros? Vou falar pra ti aqui. Cadê quem mais? Tinha um outro gado aqui latindo. Foda-se, escuta aí. Por que o Trump tá atacando o Brasil? O ódio dele não é ao Brasil. O ódio do Trump é ao BRICS. O Trump quer acabar com o BRICS. O BRICS ele tem uma espinha dorsal. Essencialmente, quem leva o BRICS nas costas? China, Índia, Brasil e Rússia. Ele só tá levando lambada da Rússia, que ele faz aquela bravata que vai mandar no Putin, isso aqui, e o Putin tá se lascando para ele. A China, ele sabe que não pode falar grosso com a China, que ele se lasca, como se lascou da última vez. Com a Índia, ele não pode inviabilizar o comércio dos Estados Unidos com a Índia, porque ali a gente está falando de um mercado consumidor de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, o que ele está tentando fazer? Ele elegeu o Brasil como alvo, ele quer usar o Brasil para tentar minar o BRICS. Só que, meu amigo, ele encontrou um presidente firme, que não abre mão da soberania e que enfrentou ele e que venceu. Vamos para a manchete agora do Diário de Notícias, portal de Portugal, lá da Europa, que comenta notícias para o mundo também. Tarifas. Trump anuncia 25% sobre produtos da Índia a partir de 1º de agosto. Trump impõe novas taxas alfandegárias de 25% sobre bens indianos, efetivas a partir de 1º de agosto, citando práticas comerciais desleais. Índia planeja retaliar com medidas comerciais, enquanto negociações bilaterais seguem tensas. É isso, o ataque é ao BRICS. Ele não está preocupado em salvar o Bolsonaro. O Bolsonaro é um pretexto que ele tem para ele poder atacar o Brasil, que é o pretexto para ele atacar o BRICS. Manchete do portal Grama Cubana, agenda intensa de Esteban Lazo em Genebra. O presidente da Assembleia Nacional de Cuba, Esteban Lazo, participa de reuniões na Suíça, focando em cooperação internacional e direitos humanos.
Encontro com líderes globais reforçam posição cubana em fóruns multilaterais. E finalizando o giro de notícias internacional aqui, manchete do portal La Nación da Argentina. Dólar, apesar das altas de juros em pesos, as cotações voltam a tender à alta. Na Argentina, elevação das taxas de juros não impede a alta do dólar. Mercado reage com instabilidade, pressionando por incertezas econômicas e políticas, enquanto investidores buscam proteção contra a inflação. Deixa eu mandar mais um oi pra galera que tá acompanhando aqui. Cadê a Darla Streaming, William AP Silva, antinazifascista, tá certo. William AP Silva comentando também, João Salles. Ó, João Salles, deixa eu partir teu coração de novo aqui. Venezuela cobra 70% do Brasil. Cobra 70% em quê? Isso aí foi uma falha de publicação que foi corrigida, não teve crise institucional, não teve nada. O próprio governo venezuelano mesmo reconheceu. Nós erramos nesse ato, foi uma falha de digitação, já se corrigiu e já está resolvido. Não houve a cobrança de taxa nenhuma. E, gente, bom, cadê? Tá. Aqui agora, fizemos giro de notícias pelo mundo, agora vamos falar vamos pro momento dedo na goela aqui, né? Aquele momento em que a gente fica, meu Deus, preciso falar disso? Também não queria, né? Mas preciso, tá na pauta, vamos falar. Vamos pra pessoa nefasta de hoje, chama a vinheta. Cara, cuidado aí, olha a noite aí. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Sérgio Fernando Moro. Sérgio Moro é um ex-juiz federal brasileiro, senador, conhecido por atuar na Operação Lava Jato. Nascido no Paraná, ficou famoso por condenar políticos e empresários supostamente por corrupção. Em 2019, tornou-se ministro da Justiça no governo Bolsonaro, cargo que deixou em 2020. Posteriormente, lançou-se candidato a presidente, não conseguiu disputar a eleição e foi candidato a senador, sendo eleito pelo Paraná. Sérgio Moro foi exposto em sua torpeza ao trocar a toga pelo cargo de ministro de um presidente que se beneficiou diretamente de sua atuação como juiz. As mensagens vazadas pela Vaza Jato expuseram um juiz parcial e criminoso que manipulava os rumos de uma investigação criminal por interesses próprios. Sua entrada na política revelou um personagem vaidoso, incoerente, criminoso e disposto a atropelar as leis em busca de poder. De herói anticorrupção, restou um símbolo de hipocrisia e ambição desmedida. Sérgio Moro é uma pessoa nefasta. E pra gente purificar, né, desse dedo na goela, a gente vai falar de notícia boa também, vamos falar de uma coisa interessante pra gente não ficar só com esse gostinho ruim na boca, né? Então vamos lá, chama a vinheta! Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Vamos de notícia boa de hoje. Brasil celebra a nova saída do mapa da fome com políticas sociais eficazes e inclusão recorde. Em uma conquista histórica, o Brasil deixou novamente o mapa da fome da FAO, graças à retomada de programas sociais e ao compromisso do governo Lula com a redução da pobreza. Em apenas 2 anos, políticas como Bolsa Família, o fortalecimento da agricultura familiar e a geração de emprego tiraram 24 milhões de pessoas da insegurança alimentar. Ministros e especialistas destacam a eficácia das ações integradas que priorizaram alimentação digna e distribuição de renda, provando que o país avança na direção certa. Com a meta batida antes do previsto, o governo agora mira a segurança alimentar plena, reforçando iniciativas como o Plano Brasil Sem Fome e a reestruturação de programas essenciais. O diretor da FAO elogiou a mobilização brasileira e anunciou visita em 2026 para conhecer as experiências de sucesso. Abre aspas para o presidente Lula. Hoje sou o homem mais feliz do mundo. Celebrando a vitória como um passo crucial para erradicar a fome de vez no Brasil. O Brasil mostra ao mundo que com políticas públicas focadas no povo é possível transformar a realidade.
Gente, 19 horas e 52 minutos em Manaus, 20 horas e 52 minutos em Brasília. Deixa eu ler os comentários aqui um pouquinho. Eton, o povo tá na fila do osso, esse cara tá falando isso. Pelo contrário, Eton, o Brasil saiu da fila do osso. Isso aí a gente tinha quando a gente tinha aquele marginal na presidência. Tá ganhando quanto para passar pano? Não tô passando pano, mas tô ganhando sim. Tô ganhando um país soberano, tô ganhando um país próspero, tô ganhando um país onde não há mais fome. E é isso que me motiva a continuar aqui. Traga uma notícia. Gente, programa chegando ao fim. Obrigado por quem me acompanhou aqui no www.webradioapp.com, no TikTok. Assim que terminar o programa, pessoal, entra lá no YouTube, procura Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que está acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, 20 horas em Brasília, 19 horas em Manaus, tem eu, sempre falando, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã 20 horas Brasília, 19 horas de Manaus, estamos de volta. Fui!